Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao webinar da Argo. Vamos dar um minutinho só para as pessoas entrarem. Boa tarde. Aguardando o pessoal entrar. Aí. Nesse dia super ensolarado em São Paulo, parecendo verão. Mais um Tarde, o minutinho para pessoal as está pessoas chegando aí, entrarem. dando boa tarde aí no chat. Super, ó. Boa Tarde, tarde, sejam bem-vindos, pessoal. pessoal. É bom, né? Ver os clientes. Isso Pena que aí, não pode ser ao interação. vivo ainda. Boa tarde. Bom, gente, eu vou começar, deu aqui 5:02, esse webinar também está sendo gravado. Bom, sou a Thaís, sou responsável pela área de operações da Argo. Bem-vindo ao webinar de configurações. Estou aqui com a Fer Campos, ela é nossa responsável pelo suporte. Estou com a Poli Paiva, ela é especialista de suporte. Estou com o Edson Ribeiro, nosso especialista em Business Consulting. Bem-vindos a todos, obrigado por nos acompanhar nesse webinar, né? Bom, a gente criou esse webinar para contar uma novidade super legal que a Argo tem, que algumas configurações que anteriormente, até hoje, é feito pelo suporte, como roteiro de viagens, máscaras, campos gerenciais, vão passar a ser feitos por vocês. Então, a gente acredita que quanto mais autonomia a gente der para vocês, melhor vai ser, né? Mais importante. E essas configurações vão estar disponíveis para vocês a partir de amanhã. Tudo que a gente conversar aqui, além desse vídeo, desse webinar, dos vídeos que a gente vai apresentar, vão estar tudo no nosso YouTube. A gente vai mandar para vocês também. E é isso. Então, bem-vindos novamente. Eu vou passar para a Poli vai explicar um pouquinho, depois vou passar para o Edson. Tem um botãozinho embaixo de perguntas e respostas, vocês podem começar a fazer, que no final da apresentação a gente vai responder, tá bom? Bom evento para todos. Bora lá, Poli? Bora. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Poliane, eu sou analista de suporte da Argo e eu vou ensinar para vocês a fazerem 3 configurações. São configurações de nível, cadastro de locadora e de roteiro de viagem. Certo? A gente vai começar aqui. Então, são essas as configurações que a gente vai mostrar. O Edson ficou com os campos gerenciais e as máscaras. Configuração de nível. A primeira informação importante aqui, quem vai poder fazer essa configuração? Somente os admins da agência. Então, consultor com perfil admin que vai ter acesso à configuração. Então, a gente está logado aqui com o admin. A gente vai acessar o menu clássico. Configurações. Desculpa, tem que mudar para o ambiente do cliente, onde a gente vai fazer essa configuração. Aí a gente acessa aqui o configurações. E aqui na barrinha cinza vai identificar o botão de nível. Essa aqui vai ser a tela do nível apresentada e ela vai mostrar todos os níveis que já estão cadastrados naquele cliente. Para cadastrar um nível novo, a gente vai dar o nome do nível que a gente deseja. Vamos colocar aqui, por exemplo, presidente. O cliente vai selecionar o cliente que quer que apareça o nível e a ordem. A ordem é que vai determinar a hierarquia dos níveis. Clica em atualizar. Então, a hierarquia sempre vai ser do maior para o menor. Então, por exemplo, a hierarquia, o 1 vai ser sempre o mais alto, o 2 vai ser o subsequente e o 3.
Vamos cadastrar mais um nível aqui, diretoria. Vamos colocar ele como número 2. E a gente clica em atualizar. Como exemplo aqui, vamos cadastrar mais um, então a gente clica no novo novamente. Colocar um nível operacional. O cliente, onde o nível vai ser apresentado, e a hierarquia do nível. Clique em atualizar. Para verificar que os níveis foram cadastrados, a gente pode buscar pelo cliente e clicar no pesquisar. Aí ele vai mostrar os níveis. Os níveis eles vão estar em ordem alfabética, mas o que vai determinar é sempre a ordem, tá? 1, 2 e o 3. Para a gente associar o nível ao usuário, a gente volta lá no menu Nextim, configurações, usuário. A gente pode buscar o usuário pelos filtros de pesquisa, ou então a gente pode buscar ele na lista. Eu vou, por exemplo, pegar aqui o diretor 1. Como ele é um dos diretores, a gente vai colocar ele no nível de diretor. Só associar o nível ao usuário. E clicar no botão salvar. A gente pode verificar se o nível foi realmente cadastrado. Buscando o usuário novamente. E aí está mostrando o nível corretamente cadastrado. Uma coisa muito importante no cadastro de níveis é o seguinte, o nível ele não pode ser deletado. Então, deletado em tela, não vai poder ser deletado em tela. Então, para deletar o nível, precisa abrir um chamado para o suporte e o time de BD é quem vai fazer esse delete. Nesse caso, o delete pode demorar, o delete não vai ser imediato, ele pode demorar até 1 ou 2 dias para ser feito, e não pode ter nenhum usuário associado a esse nível para a gente poder fazer esse delete. Já tem uma melhoria em processamento, em desenvolvimento, onde vai ser possível, no futuro, deletar o nível direto pela tela, mas, por enquanto, cadastrou o nível errado ou não quer mais que aquele nível seja mostrado no cliente, precisa abrir o chamado para a gente do suporte para fazer o delete. É possível editar os níveis. Colocar, por exemplo, tem uma diretoria e você quer que mude para a diretoria executiva, por exemplo. Isso é possível de fazer. Agora, deletar só via chamado no suporte. Posso rapidinho sobre, tem algumas antes de você entrar no outro, e aí Sim. se a Fê também conseguir apoiar, porque tem um monte de dúvidas, a gente já pode ir tirando, tá? Vai ter uma URL específica ou vai ser na URL que eles utilizam hoje? Que os clientes utilizam hoje? As configurações vão estar liberadas na URL já utilizadas pelos clientes. Exatamente. Vai estar a partir de amanhã cedo, tá, pessoal? Vai entrar na release de amanhã cedo. Isso. Outra pergunta. No cadastro de nível de usuário, o cliente... Não, peraí. No cadastro de nível de usuário, o cliente é o ambiente ou a empresa de débito? O cliente é o ambiente. Então, quando você for selecionar o cliente, você vai selecionar o ambiente. Então, vamos dar um exemplo. Dentro da Flytour tem o cliente Argo. Então, você quer que o nível apareça no cliente Argo, você vai selecionar o cliente Argo. Legal. Deixa eu ver aqui. É possível vincular o nível ao usuário por carga? Sim, é possível vincular o nível ao usuário por carga. E a última do Rodrigo. Tem como deixar esse campo nível obrigatório no preenchimento do cadastro de usuário utilizando a política OBRCAM?
Eu tenho quase certeza que sim, mas aí eu preciso checar a informação. Mas eu tenho quase Confirmar aqui certeza o que sim. parâmetro. Eu vou confirmar o parâmetro da política UBRCAM para ver se a gente tem esse parâmetro, porque se tiver, sim. Se a gente tiver esse Isso. nível como parâmetro de obrigatório, sim. Eu vou confirmar e já trago essa resposta aqui. Ah, o Rodrigo está falando que no momento não tem, mas a gente confirma, tá, Rodrigo? A gente escreve aqui live, tá? Pode seguir, Poli. Certo. Então, vamos seguir aqui para o cadastro de locadora, tá? Mais uma vez, para cadastrar, para fazer o cadastro, precisa ser o usuário admin da agência. Sempre, todas essas configurações, elas vão estar disponíveis para o usuário admin da agência. Então, o consultor tem que ser admin. Aí a gente vai lá no menu clássico, configurações. E aí também na barra azul, a gente vai localizar o botão de locadora. Clica em novo. E a gente vai dar o nome da locadora. O nome da locadora pode ser o nome da loja ou, por exemplo, o nome que, se tem só uma loja na cidade, pode ser o nome locadora e o nome da cidade. Aí a ata da locadora. E a gente clica em salvar. Para cadastrar o endereço, a gente vai buscar a locadora que a gente acabou de cadastrar pelo menu pesquisa. Vai identificar a locadora e vai clicar na casinha. Você vai perceber que não tem o endereço, né? Então, a gente vai fazer o cadastro desse endereço, clicando em novo. Aí vai precisar buscar novamente a locadora que a gente cadastrou. E fazer o cadastro da cidade. Puxa a cidade, já vai colocando a inicial da cidade, já vai mostrar a lista. E o endereço completo, o nome da rua. Com o número, tá? E o bairro onde a locadora está. Clique em atualizar. E já vai ficar salvo. Aí agora a gente vai precisar liberar essa locadora para visualização dos clientes. Então lá no menu NextGen, a gente vai acessar configurações, cadastros auxiliares, locadora versus clientes. Nas locadoras disponíveis, a gente vai procurar a locadora que a gente cadastrou. Clique sobre ela, clicar no botão adicionar. Ela vai ser automaticamente colocada na lista de locadoras disponibilizadas. Aí basta clicar no atualizar. Aí ela já fica gravada. E para a gente validar que a locadora vai ser apresentada para o cliente, a gente pode fazer uma simulação de locação. Lembrando que as locadoras cadastradas no diretório, elas vão sempre aparecer quando a solicitação for offline. Então, ela não aparece na solicitação online, ela vai aparecer quando o usuário clicar no pedir à agência. No campo de locadoras preferenciais, a locadora que a gente acabou de cadastrar é apresentada. E agora nós vamos para a configuração de roteiro de viagem. Olha, posso te interromper rapidão?
Fer, Saúde. cadê? Não me mate. Só para a gente, tem duas perguntas aqui referente ao que a gente acabou de falar, tá? Sim. Qual a chave de integração da locadora para o ERP? ERP? Eu entendo que essa informação tem que vir É o no momento do web cadastro, service, né? né? Do Banner. Exatamente. O Felipe está... qual a chave de integração da locadora para o Banner? Cada cliente tem o Isso. seu código de integração, aí vai depender do back-office de cada um. Felipe, me fala se ficou... Porque é possível cadastrar o código de integração para cada loja, para identificar cada loja que foi cadastrada no sistema. Então, aí o cliente pode ter a chave de integração de acordo com o back-office dele. Legal. Deixa eu ver se ele questionou aqui. Aí ele falou que não viu o espaço para inserir o código. Tem um espaço para o código de integração? Ah, tem. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Volta. Deixa eu ver, peraí. Aqui, nesse maisinho aqui do lado, nesse quadradinho que tem um maisinho aqui do lado, é aqui que você vai colocar o código de integração, antes do nome. Dá para ver? Dá sim. Certo, é aí que coloca o código de integração. Beleza. Ele tá bom. E a última pergunta aqui para a gente, aqui no cadastro da locadora, o campo sigla será utilizado para quê? Esse campo sigla, ele seria para colocar a sigla do estado da cidade, mas como vocês viram aqui deixa eu voltar aqui. Volta. Como vocês viram aqui, já puxa automaticamente do sistema do banco de dados, então pode desconsiderar esse campo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Fechou. Fechou? Bora para frente. Bora então. Então vamos Obrigada. para frente aqui, roteiro de viagem. Certo? Aqui, vamos tocar. O roteiro de viagem, diferente das duas configurações apresentadas, vai ser aqui no NextGen mesmo. Então, o usuário admin, que pode fazer o cadastro, a gente vai ali em configurações, vai estar disponibilizada na aba do consultor. Ou a gente pode puxar pelo filtro. Roteiro de viagem. E vai abrir o campozinho para fazer o cadastro. O roteiro de viagem, ele é configurado em HTML, tá? E ele aceita até 4.000 caracteres. Lembrando que os 4.000 caracteres, quando você configura em HTML, os 4.000 caracteres também conta como os caracteres da configuração. Então, a gente vai pegar aqui um texto. Vai colar o texto no campo descrição. Esse daqui, ele está sem configuração, tá? Então, eu vou mostrar primeiro como que fica o texto sem nenhum tipo de configuração. Clicou em salvar, vai aparecer a mensagem que foi salva. A partir desse momento, não pode mais editar, né? Porque o campo fica travado. E aí, aqui a gente vai mostrar como que ele fica no roteiro do PDF. Quando o cliente recebe o voucher de viagem, do status de emitido, o roteiro vai em PDF.
E o texto que a gente configurou é apresentado no campo Informações. Aí, como vocês podem ver, como ele não tem nenhum tipo de configuração de HTML, nenhum código, ele é apresentado dessa maneira. Aí, dentro do próprio Argo, a gente consegue fazer uma configuração em HTML. A gente consegue ter essa opção, né, de gerar o código-fonte do HTML para o roteiro de viagem. Pode acessar a página do cliente. A gente vai lá em cliente, nos cadastros básicos. E a gente vai acessar um dos clientes. Aqui no campo da homepage, você pode clicar em editar. Pode apagar a informação que está cadastrada sem salvar, para não dar erro depois. A gente vai copiar o roteiro de viagem. Como você pode ver, nesses roteiros aqui, a gente já tem uma configuração com as linhas separadas e a gente tem cores e o negrito. Copiou e colou lá na edição. E ele vai ficar como foi configurado. Também pode usar as abas, as configurações daqui de cima para fazer essas mudanças. Se você clicar no View Source, ele vai te dar o código-fonte do HTML. Voltando lá na nossa configuração do roteiro de viagem, pode clicar em editar, apaga a informação que tem e copia e cola o texto com o código-fonte. Aí o código-fonte vai ser copiado também, e vocês podem ver que a contagem dos caracteres é diferente da anterior, porque, como eu disse, os caracteres do HTML contam. Clique em salvar. Ele vai ficar salvo com o código-fonte. E aí agora eu vou mostrar para vocês como que fica essa configuração no roteiro. O solicitante ou o viajante recebe o PDF no status do emitido. E aí aqui no roteiro fica as informações como elas foram configuradas. Essa é uma opção que a gente dá para ter o código do HTML, mas se vocês tiverem uma fonte externa que vocês querem fazer a configuração lá e gerar o código-fonte, também pode. Não é obrigatório fazer desse jeito, essa é uma opção que a gente dá que é de fácil acesso. Lembrando que o roteiro de viagem cadastrado na agência, ele é disponibilizado para todos os clientes. Cadastrado no cliente, ele é disponibilizado as informações só para aquele cliente. E se você cadastrar a informação na agência e no cliente, a mesma informação nos dois, a mensagem vai ser duplicada. E aí, tem perguntas, Thaís? Sim, senhora, bora? Vamos lá. Bora. No roteiro de viagem, aceita caractere especial e hiperlink? Aceita caractere especial e aceita hiperlink só se o hiperlink for público. O hiperlink de sistemas internos da empresa, não. Show de bola. Essa configuração também vale para o roteiro de viagem no corpo do e-mail?
Sim, é a mesma configuração, ela vai ser aplicada nos dois, tanto no corpo de e-mail quanto no PDF. Show! Além do texto puro ou HTML, é possível fazer referências a variáveis? Exemplo, repetir o valor total? Não sei. Eu Vitor, a acho gente... que não. Nesse caso, não, realmente não. É, Não? Exatamente, não. O HTML eu acho é o texto puro. isso. Porque como ele só aceita os caracteres do HTML, né? Aí tem que ser ou o texto puro, que é a opção de texto, ou o HTML. Talvez aqui a opção de cadastro de máscara lá na frente vá atender, tá? Ah, tá bom. E lá a gente vai falar de variável. Quanto ao roteiro de viagem, a alteração é feita de forma geral, todos os clientes, pode ser... você já falou isso, né? Pode Se ser trabalhada cadastrado cliente a na cliente. agência, quando o roteiro está cadastrado na agência, ela reflete para todos os clientes. Então, se você fizer a atualização na agência, vai atualizar todos os clientes. Show. Tem Pergunta mais? aqui no chat, que está perguntando se a gente aceita imagem no roteiro de viagem. Não, imagem não, só texto e link. Exato. Só complementando, a gente consegue editar o roteiro de viagem, hoje a gente não consegue excluir, né? Às vezes você não quer mais, mas às vezes a gente coloca um ponto ali e fica sem nenhuma informação. Porém, a gente também tem uma melhoria para isso, já está sendo desenvolvida uma melhoria onde você vai conseguir excluir o roteiro de viagem a partir as informações que você inserir no roteiro de viagem, a partir do momento que você não irá mais utilizá-la. Mas editar você consegue. Sim. Legal. Tem uma última pergunta aqui. Esse roteiro é disparado no e-mail do cliente após a emissão? O roteiro ele é disparado ou no corpo do e-mail ou no PDF. Aí vai depender da configuração de cada ambiente, de cada Show. cliente. Legal. É isso. Então, eu passo a Polly, palavra super para o Edson. agradecida, meu bem. Parabéns. Edson, hora do show. Olá, it's showtime. Boa tarde, pessoal. Showtime. Deixa eu só pegar aqui o videozinho, vamos lá. Vamos compartilhar aqui a tela, obrigado. Polly, vou assumir aqui a tela. Todos conseguem ver aí a minha tela agora? Podem confirmar? Sim. Beleza, valeu, obrigado. Então, vamos lá, né? A gente tem 5 temas, né, para falar hoje aqui nessa tarde para vocês. A gente começou com a Polly, né, falando desses 3 temas iniciais, agora a gente vai seguir com o cadastro de campos gerenciais. Antes de eu direto passar aqui para a configuração, só falar um pouco do conceito, né, explicar o conceito de cada campo. O campo gerencial para Argo, eles são os campos chamados campos extras, né, também que alguns clientes conhecem, ou seja, dentro da nossa aplicação, a gente já tem tabelas específicas criadas, né, pensadas lá na criação do sistema, que são as tabelas centro de custo, projeto, motivo de viagem, justificativas. Porém, o cliente, ele pode, né, por uma necessidade, né, interna dele, ter outros campos, né, de controle, campos de informações, né, e a gente chama no Argo de informações gerenciais. Então, o que seria isso? Seria um campo que não existe no hall de campos do Argo, mas que você vai adicionar um novo campo para você obter uma informação. Essa informação ela vai ficar atrelada, né, por via transacional, né, a cada transação, e posteriormente pode ser acompanhada aí através de relatórios e outros meios também, tá? Então, beleza. Falando do conceito, como que a gente configura, tá? Ambiente do clássico, painel de configurações, cadastro de campos gerenciais na tela cinza ali, né? Ali a gente tem, né? Lembrando mais uma vez que somente o usuário administrador pode fazer isso, né? Do Argo. A gente vai escolher o nosso cliente, né? Que a gente vai trabalhar, né? Sempre aqui. Você pode estar no ambiente da agência aqui e configurar vários campos gerenciais para clientes diferentes, tá? Você não precisa estar no cliente aqui, nesse caso. Mas nesse caso aqui eu já estou logado no Customer Experience e eu vou criar um ambiente aqui, vou criar um novo campo dentro do Customer Experience. Mas poderia estar no ambiente geral da agência também, que não teria problema algum.
Ok, então aqui eu vou seguir, já abri aqui a telinha para vocês. Primeiro você vai determinar o cliente que você está criando esse campo, depois você vai abrir a utilização. Nessa utilização você tem uma série de opções, tá? Então a gente tem adiantamento, back-office, emissão, política, serviço, solicitação, reembolso, tá? Essas são as opções de campo gerencial, ou seja, em que momento ou que tipo de solicitação criada vai gerar o pop-up ou a tela para você capturar essa nova informação, tá? Aqui a gente vai se ater, por uma questão de tempo, tá, pessoal? A gente tem que ser bem breve, a gente vai se ater aos mais utilizados. Tá? Então, a gente vai falar aqui de adiantamento, solicitação e reembolso, né, que é a prestação de contas. Depois que você selecionou a utilização, você vai poder selecionar se esse campo vai aparecer ou se ele vai ser capturado em viagens internacionais ou nacionais, ou ambos, tá? Se você deixar em branco, vai ficar ambos, ou você pode solicitar somente um desses trechos, tá? Depois, né, você vai escolher qual tipo de campo que você vai estar criando, tá? Então, isso é muito interessante, tá? É importante você aqui determinar. Você está criando um tipo de campo adicional, mas esse campo pode ser um texto, pode ser um campo de número, valor, pode ser um campo de data, pode ser um campo de hora, ou seja, dependendo da forma do tipo que você criar, ele vai ter um campo específico, travado, né, configurado já no formato específico. Então, a gente vai usar aqui alguns deles e apresentar para vocês aqui, mas essas são as opções que estão disponíveis, tá? Que a gente vai criar primeiro um campo texto, ali você vai criar uma ordem, tá? Aí, no caso, eu coloquei a ordem 1 e o campo sendo obrigatório. A ordem, pessoal, nada mais é do que a ordem de aparição, né, do campo, né, em que será mostrado o campo na tela. Porque, é claro, se você tiver vários campos, o Argo vai precisar saber em que sequência ele vai apresentar o campo para você na tela, tá? Então, aqui, ordem 1, é como se eu estivesse criando um primeiro campo. Esse flag de obrigatório, o que ele diz? Se o campo que você criou for obrigatório, você tem que preencher necessariamente, senão ele não vai deixar você continuar, prosseguir com a criação da OS. Se você deixar ele como não marcado, né, obrigatório, ele vai apresentar o campo na tela para o cliente, né, para o usuário, mas ele não vai ser obrigado a preencher, tá? Seguindo aqui, a gente vai determinar um nome para esse campo, tá? Esse nome aqui no campo, essa informação que você inserir no campo nome, é a informação que vai aparecer para o usuário final, tá? Então, aqui no caso, eu coloquei campo gerencial, por exemplo, adiantamento. É o que vai aparecer para o cliente, tá? Na tela. Aqui a gente tem o ID, tá? Só explicar esse ID aqui. O ID nada mais é o quê, né? Quando a gente cria esse campo ele está sendo aplicado dentro do banco de dados da Argo, né? E pelo conceito de banco de dados, a gente precisa ter, além do nome do campo, um ID de campo, um ID dessa tabela, né? Então, aqui você precisa colocar uma nomenclatura ou um código, tá? Aqui, no caso, eu vou colocar um 01, mas você pode colocar qualquer nome, nomenclatura, poderia colocar campo gerencial, campo 1, você pode colocar qualquer formatação de letras ou números, tá? Esse campo ID aqui, ele só não vai aceitar caracteres especiais, tá? Ele não aceita de nenhuma forma caractere especial, nem mesmo espaço, tá? Então, se você, por exemplo, quisesse escrever campo gerencial, ou você teria que escrever tudo junto, ou o único caractere que seria aceito seria o underline. Então, você poderia, por exemplo, colocar aqui nesse campo ID, campo underline gerencial, ele aceitaria, tá? Fora isso, ele não aceita nenhum caractere especial, nem mesmo espaço. Aqui, no caso, eu coloquei um 01, só para você entender que valida, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Aqui embaixo a gente tem a opção ainda de grupos, tá? Eu não escolhi nenhum grupo. O que isso quer dizer? Se você determinar um grupo, esse campo aqui ele vai ficar específico para essas pessoas, tá? Dentro do sistema, tá? Então, vai somente ser apresentado para o grupo de usuários que você escolheu, tá? No caso aqui, se eu não marcar nenhuma opção, ele é apresentado para todas as pessoas. Então, aqui só para finalizar, né? A gente está criando um campo, tá? E aqui agora a gente vai criar um novo campo, tá? Então, criamos um campo de adiantamento, tá? Agora, vamos criar um novo campo aqui também, dentro do mesmo ambiente, Customer Experience. Então, o processo é o mesmo, tá? Estamos reiniciando o processo. Eu vou criar agora um campo solicitação, tá? O campo adiantamento faria com que essa tela nova, ou esse pop-up, né, de campo gerencial,
fosse apresentado somente no momento de uma prestação, de um adiantamento, tá? Na área de expense do Argo, tá? Já o campo de utilização solicitação, não. Solicitação, ele é apresentado para qualquer requisição criada dentro do Argo, tá? Então, seja uma requisição de aéreo, hotel, hospedagem, seja um adiantamento, seja um reembolso, qualquer solicitação criada dentro do Argo, quer dizer, qualquer solicitação vai ser solicitado esse campo. Aqui a gente está criando um campo como solicitação, agora a gente alterou o tipo dele para número, né? A gente criou um como texto, vamos criar um como número. A ordem é 2, porque eu já tenho um campo 1, e vamos marcar se ele é obrigatório ou não, tá? Vou determinar o nome ali, campo gerencial, né, solicitação, aqui no caso é só um exemplo, tá? Mas vai ter a nomenclatura que o cliente desejar, tá? O cliente corporativo. E o campo ID, e vamos atualizar, tá? Então, criamos um para solicitação, criamos um para adiantamento, e vamos criar um outro campo aqui para reembolso também. Então, Customer Experience, eu vou repetir o mesmo processo, vamos passar rapidinho, tá? Reembolso, tá? Então, nesse momento, esse campo que eu vou criar só vai ser apresentado, pessoal, para prestação de contas, tá? Então, no módulo Expense, quando o usuário estiver prestando contas, vai ser apresentado esse campo. Aqui tem um detalhe diferente. Como a prestação de contas ela é vinculada por despesas, então a gente tem um conceito diferente, eu já vou mostrar para vocês. Ó, aqui, ó. Tá vendo que agora, nesse momento, a gente tem uma lista de despesas sendo obrigatória. Eu não vou conseguir criar esse campo, quando eu escolho a opção de utilização reembolso, automaticamente eu tenho que escolher a opção de despesa que eu vou vincular, ou seja, o cliente dentro do Expense, ele vai ter um rol de despesas, alimentação, pedágio, táxi, uma infinidade de despesas que ele tem gastos ali dentro, né, do seu dia a dia, e ele vai determinar a despesa que ele está utilizando naquele momento. Então, esse campo gerencial, ele não é aberto para todo o formulário, mas ele é aberto por despesa, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que a gente tem que vincular uma despesa, tá? E aqui, é claro, se você tem a necessidade do campo em todas as despesas, então a gente vai ter que replicar esse campo aí para todas as despesas, tá? Nesse caso aqui, a gente só vai fazer um por questão de tempo mesmo, tá ok? A gente criou os campos, tá aqui, ó, que a gente tem uma consulta dos campos, tá? Nesse momento aqui, eu só vou apresentar para vocês algo novo, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui a gente tem todos os campos que a gente criou, ó. Então, consultei, né, todos os campos criados dentro do meu cliente Customer Experience, fiz um filtro, todos os campos ativos, tá? Então, o conceito de campos gerenciais já não acontece o problema, né, que a Polly mencionou mais cedo, né, que ela falou que, por exemplo, se você criar um campo, por exemplo, né, um roteiro de viagens, né, ele não pode ser removido ou inativado dentro do sistema. Já o campo gerencial, não. O controle é todo do usuário, tá? Então, se você criar um campo gerencial, você pode inativá-lo assim que você quiser, tá? É só entrar dentro do cadastro criado aqui, clicar em cima da linha e vai ter a opção inativar, e aí você vai ter aqui as opções que estão inativas para consultar aqui nesse filtro ativo, tá? Então, aqui no caso eu estou consultando somente opções ativas, tenho todas essas opções. Perceba que o último campo que a gente criou, pessoal, aqui a gente criou esse campo com uma identificação diferente, ó. A gente criou esse campo, vamos voltar aqui, a gente criou esse campo com o tipo autocomplete. O tipo autocomplete é nada mais do que um drop-down list, tá? Uma lista que eu vou criar, então vai ter um campo extra, um pop-up, só que esse campo não vai ser preenchido manual, ele já tem uma lista já com opções já pré-determinadas, tá? Então, vamos mostrar para vocês como que eu determino, depois que eu criei o campo, tá? Como que eu crio também a lista, tá? Então, vamos aqui passar novamente, tá? Quando eu crio o meu campo, tá? Ele vai aparecer dessa forma, tá? Ele tem uma diferença. Então, aqui a gente tem, ó, os demais campos, eles ficam somente com o nome aqui, né, do cliente, em diante as informações, tá? Porque são campos do tipo texto, do tipo hora, do tipo número, tá? Mas quando você criar um campo do tipo autocomplete, automaticamente aqui no comecinho da informação ele tem uma listinha, ele tem um botãozinho de mais e uma lista. É onde você, nesse ícone aqui diferente, você vai clicar em cima dele e ele vai abrir um pop-up para você configurar a lista do drop-down list, ok? Então, vamos lá.
Aqui, então, no caso, eu vou criar essa lista, tá? O campo gerencial vai me abrir essa tela, né? Onde eu vou poder cadastrar ali valor, código e ordem, tá? A explicação é da mesma forma. O valor é o texto, né, que você quer apresentar para o cliente, né, da opção. É claro que essa lista pode ter uma infinidade de códigos, então você pode entrelar ali uma nomenclatura, um código específico, e a ordem é a ordem na qual a lista vai ser apresentada para o cliente. Se você tiver 10 opções, você determina qual opção que aparece no topo, né, para o cliente até a mais baixa. Tá? Então, vamos seguir aqui. Vou criar aqui algumas opções. Por exemplo, aí coloquei uma opção valor 1, valor 2 e valor 3. Aí a gente vai finalizar essa configuração. Tá? Somente para exemplificar uma possibilidade de lista existente para vocês nesse campo gerencial, tá bom? Bom, a gente, finalizando aqui a parte de configuração, tá? Então, a gente sempre, assim como a Poli fez, a gente mostra a configuração e depois mostra como que seria a aplicação interna, tá? Então, agora eu vou iniciar uma solicitação de adiantamento, tá? Para mostrar para vocês esse campo sendo apresentado no momento do adiantamento. Então, cliquei no menu de adiantamento, começa o meu fluxo ali que vocês já conhecem, preenchimento da alocação de débito, o nome do usuário e tudo mais. Vou prosseguir. Preciso iniciar com a minha despesa de adiantamento, os valores. Então, em primeiro lugar, eu preencho o formulário de adiantamento. Só que antes de finalizar a OS, antes de criar a OS, a requisição, ele vai me pedir o campo, tá? Então, tá aqui, ó, perceba que eu tenho, na verdade, já vai apresentar esses dois campos, tá? Por que que vai apresentar os dois campos? Lembra que eu criei um campo para solicitação lá e criei um campo para adiantamento. Então, como eu estou pedindo um adiantamento, o campo solicitação, lembre-se, sempre aparece em qualquer pedido dentro do Argo. Então, o campo solicitação que eu criei é um campo numérico, tá? Vocês não conseguem ver aqui, ó, se eu voltar um pouquinho, tá? Mas eu estou tentando aqui, ó, deixa o vídeo rolar, ó, eu vou tentar inserir aqui nesse momento, ó, um texto. Vocês veem que o campo não deixa, começa a travar, ó. Agora, quando eu insiro números, ele me deixa seguir, tá? Então, porque esse é um campo numérico, então ele só vai aceitar números, né? Aqui embaixo no adiantamento, a gente criou um campo texto. Então, ele vai aceitar, né, o texto livre aí para a gente, tanto números como letras, tá bom? Então, aqui a gente tem aqui a apresentação dos dois, ou seja, esse campo ele passa a ser apresentado, né, uma tela extra para o cliente e vai aparecer antes de ele finalizar o pedido. Tá? Nesse caso aqui, a gente exemplificou com um adiantamento, mas mostrou já o campo de solicitação. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora também a área de prestação de contas, tá? Porque a gente criou um campo também de reembolso. Tá? Então, aqui agora eu estou iniciando fazendo uma prestação de contas direta, tá? Dentro do nosso módulo de expense. Mesma coisa, insiro o usuário, prestação, alocação de débito, tá? Aqui, ó, percebe, esse não é o campo reembolso, tá? Esse é o campo solicitação que a gente criou. Como qualquer solicitação aplica o campo solicitação, então, mesmo a prestação de contas, eu vou ter que indicar o campo solicitação. Informei o campo solicitação, aí eu vou para a área do formulário, do meu relatório de despesas. Quando eu escolher a despesa que eu criei o meu campo extra lá, tá? Estou aqui inserindo uma despesa, valor da despesa, descritivo, tem os recibos. Aí, ó, nesse momento, o campo gerencial de reembolso ele é apresentado. Por quê? Porque eu criei uma despesa, né, um formulário com uma despesa que tem um campo gerencial, um campo extra, tá? E nesse momento, olha o drop-down list aparecendo aí, que bonitinho, tá? Então, as três opções, tá? Na ordem que eu criei e os valores que eu coloquei ali em tela, tá bom? Então, aqui a gente encerra aqui essa apresentação para vocês de configuração, cadastro e apresentação dos campos gerenciais, tá? Já quero abrir aí, tá? Tem perguntas aí aqui de campos gerenciais? Já viu que eu já até apareci aqui, né? Opa, manda bala, tá? Vamos lá. Existe alguma possibilidade de, no campo tipo, o sistema permitir apenas caracteres alfanuméricos sem a possibilidade de inclusão de caracteres especiais? Sim, existe essa possibilidade, tá? Essa pergunta a gente sabia que seria a primeira, né? Dentro do, deixa eu voltar aqui para a tela, se eu tenho um pouquinho da tela de configurações, muito bem. Aqui, ó, a gente não vai se ater muito a isso, tá, pessoal? A gente só vai falar que pode ou não. A gente tem essa opção aqui, expressão regular, tá?
A expressão regular nada mais é do que a regra que a gente pode criar para determinar a limitação do campo. Então, eu posso limitar que caracteres serão aceitos nesse campo, se só números, se só letras, se números e letras, ou até mesmo a quantidade deles, ou seja, muitas vezes o cliente tem, né, uma necessidade especial e ele já tem um rol de informações ali. Eu quero apresentar aqui o número do controle do pedido, da autorização da viagem, e é 10 letras ou é 10 números, então ele já sabe, né, esse controle. E aí ele pode, dentro da expressão regular, tá, criar uma regra para limitar esse campo gerencial. Tá? Então, seria aqui, a gente não vai se ater, porque passa a ser até um pouquinho mais complicado e mais técnico, mas até se você procurar na internet expressão regular ali, tem no Google ali a explicação da configuração, né, que você pode fazer para limitar. Show. Existe como incluir uma descrição para explicar o campo? No campo gerencial, não. A única descrição, alguns campos do Argo a gente tem, né? Os campos, as tabelas do Argo originais, né? Então, por exemplo, o motivo de viagem, a gente consegue criar um descritivo, né, em alguns desses campos. Mas no campo gerencial, não. Ele apresenta somente o texto que está presente no nome, tá? Então, quando a gente configurou o campo, né, a gente tem aqui essa opção nome do campo. É isso que vai aparecer aqui, ó. É isso que vai aparecer para o seu cliente. Então, aqui você tem uma possibilidade de detalhar o mais explicado possível aqui para que ele possa entender. Tá? Na verdade, aqui o caso também é quando você ativa um campo gerencial, é algo que já está determinado, né, desde o Go Live, né? O cliente já sabe que ele tem que preencher essa informação, ele vai saber que ele tem que passar por essa informação. Show. Bom, o Henrique Martins, ele pergunta: consigo restringir um campo gerencial de solicitação para só aparecer quando determinado tipo de serviço for solicitado? Por exemplo, só aparecer o campo gerencial em solicitações que tenham bilhete aéreo? Sim, consegue através da opção produto aqui do lado. Tá? A gente não fez, mas dá para fazer através da opção produto também. O Davi Carvalho, existe alguma possibilidade de configurarmos campos adicionais após a seleção de um outro campo? Como se fosse uma hierarquia, eu entendo, tá? Não sei se Ou essa é a sequencial, pergunta. né? Talvez seja isso, tá? Depois você pode melhorar aí, tá? Nesse caso, não. O campo gerencial ele funciona como informação unitária. Você pode criar vários campos, mas um não vai depender do outro. Não seria uma hierarquia, tá? Legal. O Davi ainda pergunta: existe alguma previsão desses campos gerenciais estarem disponíveis na máscara de todos os provedores? Exemplo, hoje precisaríamos enviar essa informação ao Conferma, mas para essa máquina, para essa máscara, as tags não existem. Legal, boa pergunta. A gente vai falar de cadastro de máscara já em seguida, mas eu respondo essa pergunta. A gente tem no Argo já um rol de chaves, né, de máscaras disponíveis para capturar informação, e a gente pode mandar alguns campos, sim, na máscara, e aí a gente disponibiliza para provedores, para GDS, inclusive. Mas a gente não tem hoje ainda uma movimentação para aumento dos campos que a gente tem, então seria algo muito pontual. Se você precisa de um campo, que a Conferma hoje não tem no rol de chaves Conferma, você precisa enviar via suporte para a gente essa sugestão, que a gente vai seguir com uma melhoria, um estudo e uma melhoria pontual. A gente não tem, nesse momento, uma atualização de campos, né, de máscara geral. Só os que a gente já tem. A última coisa, o Rodrigo colocou aqui no chat que não ficou muito claro a parte de como carregar uma lista de dados em um campo gerencial. Uma lista de dados em campo gerencial. Ok, a gente volta aqui, ó. Volta aqui no trecho aqui, ó, rapidamente, tá? Quando você cria um campo, a opção que você vai precisar escolher para ser lista tem que ser a opção autocomplete aqui no tipo, tá? Então, você não pode criar texto, hora, data, não. Você tem que criar a opção autocomplete. Aí sim, quando você criar o texto com a opção autocomplete, automaticamente ele vai te liberar esse ícone aqui, ó.
eu acabei de criar um campo como autocomplete, que foi o campo reembolso, tá? Então, o campo reembolso, na opção de tipo autocomplete, me abre esse ícone. Esse ícone é o que vai determinar a inclusão da lista, que a gente viu também em seguida, você sendo um pop-up abrindo para você inserir as opções de valores. Tá? Show. Por aqui terminou, meu bem. Ok, tá. Então, a gente vai seguir aqui, pessoal. Vamos passar para a segunda parte aqui só. Deixa eu ver onde eu parei. Vamos seguir aqui. A gente gravou vídeos para otimizar aqui o tempo, né? Já que a gente entende que é tanta informação, pessoal, que a gente precisaria de até, vamos dizer assim, 1 hora para a gente falar só de campos gerenciais, 1 hora para falar só de máscaras. Mas, como otimizar o tempo, né? A gente vai dando aí um overview para vocês e adianto aqui que todas essas informações a gente vai replicar no Argo Week, tá? Esse webinar também depois vai ser colocado no nosso canal do YouTube para que vocês possam acompanhar também posteriormente, tá? Então, esse material, ele continua disponível para vocês futuramente. Bom, agora a gente vai falar de configuração de máscara, tá? Cadastro de máscara, famigerada máscara, né? Que é tão utilizada, né, pelos clientes, mas que as agências não podiam, né, vocês, né, nossos resellers não podiam configurar, tinham que solicitar ali para a Argo, a maioria de vocês, tá? Então, a partir de agora, vai ser disponível também, o usuário admin da agência vai poder configurar o cadastro de máscaras e determinar a informação, o envio de informações. Falando do conceito, pessoal, sei que a maioria de vocês aí, né, já conhecem, mas talvez tenha alguém novo aqui. O conceito de máscara, para que ele serve? O conceito de máscara, na verdade, é você capturar informações ali dentro do sistema, né, informações que estão registradas em nosso banco de dados, e utilizar essa informação para enviar ela para um provedor ou para um fluxo específico. Então, ou seja, a gente viu no roteiro de viagem, por exemplo, a gente enviando uma informação para o cliente de forma estática, tá? Então, a gente tem um texto, uma informação estática e a gente mandou para o cliente. A máscara, ela não vai enviar informação estática, ela vai enviar informação registrada. Então, através de chaves, você pode mandar a informação daquela transação específica, tá bom? Então, vamos mostrar aqui como que a gente inicia essa configuração, tá? A configuração de máscara está disponível no NextGen, tá? Então, campos gerenciais a gente configurou através do clássico, mas configurações de máscara não. A gente vai na homepage, menu de configurações, né? Se você não souber onde você vai encontrar máscara, você digita máscara no filtro e você vai encontrar a opção de cadastro de máscara dentro de cadastros auxiliares, tá? Então, aqui eu tenho, primeira tela, onde eu tenho o cadastro de máscara, onde eu vou ter os tipos de máscara disponíveis, a opção de pesquisar as máscaras existentes e o botão de novo. Então, essas são as opções disponíveis, tá? Assim como a gente passou por cima do campo gerencial, essas são todas as opções que a gente tem, pessoal, mas a gente não vai se ater a todas hoje, tá? A gente vai falar das mais utilizadas, tá bom? Então, aqui no caso, né, vou apresentar para vocês novamente, ó, a gente tem máscara AIR integração, B2B Pay, Conferma, e-mail, a parte de emissão, reserva de provedores de EDS, né, até SMS, que é algo mais antigo, que hoje ninguém mais utiliza, tá? Mas tem também a opção de você enviar informações para depois ser disparado SMS. Mas hoje a gente vai se ater o quê? Basicamente, AIR integração, para o pessoal que usa o Intur, né, que é esse formato de integração AIR Interface Record. A gente vai falar do B2B Pay e a gente vai falar de máscaras de GDS, tá? Dos Amadeus, Saber aí para a gente saber. Então, beleza, vamos criar aqui uma primeira máscara, tá? Aqui, ó, AIR integração. Quando você escolhe a opção do tipo de máscara, então, nesse momento, eu estou criando uma regra de envio de informações para o meu back-office, o Intur, através do AIR, do formato AIR, né? Do formato Amadeus. Depois que você escolheu o tipo, você vai escolher a chave. Então, aqui eu abri para vocês aqui, né? Só para vocês verem as opções de chaves, tá? Conforme a pergunta anterior, tá? Que houve aqui ainda na opção de campos gerenciais, a gente já tem dentro do Argo um rol de chaves disponíveis, ou seja, a gente já tem informações que foram criadas e disponibilizadas para as máscaras, ou seja,
Para o AIR integração, eu posso mandar cartão, posso mandar assento, posso mandar viajante, posso mandar centro de custo. A gente já tem um rol de chaves na qual você pode mandar para esse provedor. Tá? Se alguma máscara que você precisa não aparecer dentro dessa opção de chave aqui, então ela não existe. E aí, realmente, ela precisaria ser criada, adicionada, é um novo desenvolvimento. A opção das chaves disponíveis, tá? A gente vai disponibilizar também na Wiki, tá? Um relatório ali, né? Uma lista de todas as chaves disponíveis para você saber de uma maneira facilitada qual chave você pode mandar para determinado provedor. Então, aqui eu abri a opção das chaves. Você pode digitar uma palavra específica aqui e ele vai trazer as chaves, tá? Aqui, no caso, eu fiz questão de trazer aqui um formato real, né? Do cadastro do AIR Integração, para a gente saber como que a gente vai cadastrar as máscaras. Então, na verdade, você vai simplesmente, aqui na máscara, você vai determinar um endereço para o qual você espera receber a informação e a chave que vai buscar a informação no banco de dados da Argo e vai enviar por transação, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui desse cliente, o formato AIR, ele tem endereços que são disponibilizados como letras. Então, lá do lado do Intur, né, na letra A, né, no endereço A, ele espera receber o aprovador. Na letra B, ele espera receber a tarifa, e assim por diante. Ó. Então, aqui, na verdade, eu fiz aqui uma cópia já, né, copiei aqui, colei, de uma lista aqui, real, aqui, para a gente entender. Então, não tem muito segredo. Você vai colocar o campo, né, aqui no caso, o campo do próprio AIR, ele já é um campo com a letra e esse sinal de igual, e depois você vai adicionar a chave do Argo, que já vem nesse formato, tá? Dentro desse sinal aqui de maior que, tá? E o nome da chave, tá bom? Então, sem segredo. É um depara, né? Um endereço que você quer enviar e a chave que vai conter a informação. Então, aqui no A, aprovador, no L, a taxa, no K, o valor do FII e assim por diante, tá? Então, aqui, sem segredo, colocou as informações uma a uma, você pode preencher manualmente, ou pode até mesmo copiar e colar, não tem problema nenhum, se, é claro, você souber a chave corretamente. Se não, você vai escolher a chave aqui na opção chave do lado direito, tá bom? Aqui você salvou e finalizou aqui a tua criação. Então, já criei aqui uma máscara AIR Integração para enviar essas informações em todas as minhas vendas, tá bom? Aqui eu tenho um conceito também, só mostrando aqui para vocês aqui. É possível você criar a máscara tanto no cliente como na máscara agência. Tá vendo que eu tenho aqui na máscara agência uma informação? Tá? Como que vai se comportar, Edson? Quando eu criar uma configuração de máscara na agência e outra no cliente. A informação ela é concatenada nesse caso. Então, aqui é algo bem legal. Você pode ter um rol de informações padrão da sua agência, ou seja, a tarifa, o nome do viajante e, sei lá, e o valor do FII. Isso é padrão para todos os seus clientes. Mas o seu cliente XPTO quer receber na venda dele no relatório, ele quer receber o centro de custo também. Então, você pode criar uma máscara padrão agência e a máscara específica do cliente, tá? E aí, para isso, você vai precisar navegar dentro do cliente aqui, tá? Então, antes de você criar uma máscara cliente, você teria que entrar no ambiente do cliente, você então cria a máscara específica desse cliente, tá bom? Desse cliente específico com o centro de custo. Vamos seguir aqui, a gente vai criar mais outras opções de máscara, tá? Que a gente finalizou a máscara do AIR, vamos criar outras opções aqui, B2B Pay, umas outras opções, tá? Vamos criar um B2B Pay aqui, vamos dar um novo, tá? B2B Pay, né, para quem não sabe, é o provedor de pagamento do hotel B2B, tá? Ele necessita de uma configuração de chaves para que seja gerado o cartão, porque o cartão é gerado seguindo algumas validações de informações, né? Então, eu tenho que mandar os dados da reserva, o valor da hospedagem, o nome do viajante, ele pega essas informações e gera aquele cartão virtual por transação. Então, se eu não mando as informações, ele não valida do lado dele o cartão de crédito para ser gerado. Então, aqui da mesma forma, pessoal, passando aqui por cima, os campos que estão disponíveis, tá? Vou copiar e colar aqui também para vocês verem uma informação aqui, um formato real de B2B Pay.
para a gente acompanhar, que fica mais fácil, né? A gente já sabe o formato que eles esperam. Ó. O B2B Pay eles esperam nesse formato. Então, o nome, né, o campo deles lá, o endereço, é dessa forma. Tem o nome do endereço, tem 3 sinais, né, de menor que aí e tal, e aí depois a gente pode colocar a nossa chave. Então, essa informação é padrão do B2B Pay, tem o nome do campo, os sinais aqui, de maior e menor, e o nome da nossa chave vai em seguida. Tá? Então, aqui no caso, o autorizador é o nome do campo que eles esperam receber, aprovador. Centro de custo, onde eles esperam receber o centro de custo. Para nós, a chave é código centro custo. E aqui, por diante, tem as outras informações. Então, seguimos aqui, sem segredo, você criou a sua regrinha, a sua lista de informações, salvou, tá? Funciona da mesma forma, a informação pode ser concatenada agência e cliente. Tá? Depois que a gente criou um B2B Pay, vamos criar mais uns 2 aqui, só para a gente validar aqui também a opção existente de GDS. Tá? Então, a gente tem aqui a opção de reserva, tá? A opção de reserva passiva, né? Ou até mesmo emissão. Aqui, na verdade, a gente vai só escolher o provedor. Tá? A diferença na máscara do GDS é que a gente tem várias chaves também que a gente vai escolher e determinar, só que aqui você precisa seguir o formato de comandos lá do GDS, tá? Então, ou seja, lá no GDS, quando o consultor está trabalhando naquela tela azul, né, ele tem os campos que ele pode inserir informações. Então, por exemplo, no Amadeus, para você inserir um e-mail, é o campo APE. Né, para você inserir, né, informação para a companhia aérea, você tem o campo FOID. Para inserir Frequent Flyer, é o Fox November. Então, aqui você tem os campos, né, que a gente já conhece, né, pela operação do GDS. Nada mais é como se você estivesse enviando a informação na tela, dando comando no provedor. Você vai fazer a mesma coisa no Argo. Você vai simplesmente determinar o comando que você inseriria informação e identificar a chave para que o Argo faça isso por você, tá? Em todas as suas reservas. Então, aqui nesse caso, em todas as reservas feitas no Amadeus, o Argo enviaria automaticamente o e-mail do viajante, o RG, o passaporte e o Frequent Flyer, tá? O cartão de milhagens, claro, se essa informação estiver presente no banco de dados. Isso é muito importante. Às vezes você cadastra uma máscara para enviar informação para o provedor. Se o perfil do usuário, por exemplo, não tiver Frequent Flyer, o Argo não vai mandar nada, tá? Porque não está informação no banco. Aqui também eu vou apresentar a informação de Saber, tá, pessoal? Só por conta do tempo, a gente tem que otimizar o tempo, já estamos estourando aí o tempo da web, né? Então, vou mostrar aqui para vocês Saber, tá? Da mesma forma que eu mostrei a Amadeus. A gente tem os comandos que a gente conhece, os comandos do Saber aí, ó. Comandos de remarks, né? 5 xadrez, tá? BK. Então, você vai determinar o comando, que é o endereço do GDS, e logo na frente você coloca a chave da informação no ar. Salvou, você envia essa informação para todas as reservas, sejam elas reservas em linha, se você utilizar a opção de reserva, ou até mesmo para aquelas agências que usam o conceito de reserva passiva, você também pode cadastrar máscaras dentro do Argo para reservas passivas, tá, pessoal? Isso pode ocorrer dentro do Argo, mas aí você tem que usar a opção de reserva passiva, lembrando que esse é um serviço opcional do Argo, a geração de reservas passivas, e a gente tem que ativar política, tá? Que é a New PES aí hoje, tá? Para a gente finalizar esse conceito de máscaras, pessoal, vou mostrar também a opção de máscara de e-mail, tá? A gente teve aquele e-mail, aquela pergunta anteriormente que falou, lá no meu roteiro de viagens, lá no meu e-mail que eu disparo para o cliente, eu posso enviar informação ali transacional, né? Informação ali por transação? Posso, só que aí tem que ser aqui através do cadastro da máscara. Então, aqui a gente tem a opção de e-mails. Eu escolhi a opção e-mail viagem, tá? Mas você tem a opção de e-mail corpo, tá? E título, tanto para viagem como para despesa. Então, pode ser configurado uma regra para e-mails do módulo de expense e outra regra para o módulo de viagens, tá bom? Aqui eu vou criar apenas um e-mail viagem corpo, para vocês verem como que funciona. Só que isso aqui, pessoal, não tem nada a ver com roteiro, tá? O roteiro, aquele que está dentro do PDF, é só configurado lá na opção roteiro. Aqui é a opção que é apresentada no e-mail, ali no corpo do e-mail mesmo. Então, aqui a gente tem a informação, por exemplo, configurando a chave centro de custo aprovação, tá? Além, aqui, no conceito do tipo de e-mail, a gente tem um campo a mais. Além da chave, para você escolher, por exemplo, a chave do viajante ou do centro de custo, tá?
você vai determinar qual chave, qual informação você quer enviar. Além disso, você vai determinar também, pessoal, o status que você quer que essa informação vá, tá? Então, ó, depois que você determinou aqui a chave, você pode mandar várias chaves, várias informações, tá? No e-mail para o seu cliente, tá bom? Além de você mandar isso, você vai determinar em que momento você pode mandar essa informação, tá? Por exemplo, aqui abaixo, eu coloquei esses 3 campos, e aqui a gente tem o status da viagem. Então, eu posso determinar, vou mandar essa informação no e-mail de cotação, a gente sabe que o Argo dispara os e-mails para o cliente em vários momentos, tá? Então, você pode, nesse momento, determinar qual o momento que o cliente vai receber o e-mail. Aqui, no caso, eu determinei aguardando cotação. Aqui eu tenho, para finalizar rapidamente, tá? Só vou retornar aqui um pouquinho, tá? Um print, tá? De um e-mail, tá? Que eu acabei printando aqui para vocês com essa informação. Então, eu criei uma solicitação lá 266, tá? Com esses campos gerenciais, e olha o campo gerencial aqui, aparecendo aqui dentro da seção informações complementares. Ó. Centro de custo de aprovação, o centro de custo é HR, tá? Que está aqui, aparece aqui, porque eu escolhi a descrição e não o código, então a descrição aqui eu poderia mandar os dois, tá? E eu criei também uma chave lá chamada antecedência da viagem, ele mandou aqui a informação, 6 dias de antecedência da viagem, tá? Então, só para a gente finalizar aqui, o campo, a máscara de e-mail, ela pode ser criada no momento da emissão, no momento da reserva, no momento da aprovação, você pode mandar informações aí transacionais para o seu cliente, tá bom? Bom, pessoal, falei demais, estou encerrando aqui minha parte, vamos abrir para perguntas. Nada, falou bem, falou, ó, tem 3 perguntas, a gente sabe que estourou o tempo, então vamos tentar responder só para, claro, as pessoas não ficarem sem resposta. O Alessandro pergunta, somente para o Intur ou para o Stur também é possível? O Stur, ele usa outro formato, tá, Thaís, de integração. O Stur, ele usa o formato XML. Ah, então, verdade. aí, ele já tem um formato pré-determinado de campos que ele aceita. Então, o Argo não pode alterar os campos que são enviados, somente no Intur. Legal. O Jaimson perguntar uma limitação referente a quantos condicionamentos podem colocar em uma única tag? Essa é uma questão bem delicada, né? A gente sabe que isso é possível fazer, tá? A gente não vai nem entrar aqui nesse mérito hoje. É possível, dentro do cadastro de máscara, você pode criar condições, né? Por exemplo, o if ou o replace, né? Que é mudar a informação assim. Se eu leio isso, coloque aquilo. É possível você fazer essas condições, essas validações no cadastro de máscaras, tá? Só que essa é uma informação bem mais técnica e a gente verdadeiramente não tem aqui essa informação para trazer para vocês. Se há uma limitação e como isso se comporta. A gente pode trazer depois, tá? O Davi pergunta, existe algum tipo de melhoria na linguagem de programação da máscara para configurarmos campos condicionais? Desculpa, Thaís, pode repetir? Claro, só um minutinho. Existe algum tipo de melhoria na linguagem de programação da máscara para configurarmos campos gerenciais? Não, nenhuma melhoria nesse momento para esse tipo de configuração. Tá? O que a Mas gente a gente tem pode colocar também... como sugestão de melhoria, entender Sim. um pouco melhor essa questão. E a última, o Edmilson pergunta se o Stur criar um campo, a Argo pode adicionar? Sob demanda também necessita de desenvolvimento específico, tá? Isso daí não é algo como no cadastro de máscara, que a gente aqui aplica um campo, né? Somente configuração em tela. Necessita alterar o desenvolvimento que a gente tem hoje, porque a gente já sabe hoje o formato que o Stur espera receber e a Argo envia exatamente esse formato. Então, qualquer tipo de desenvolvimento, nesse caso, é sempre feito a 4 mãos aí, a Argo, né, o cliente, o Stur, a gente vai fazendo juntos para ter a certeza de que a gente não altere o formato. Show de bola. Olha, queria agradecer primeiro, em nome da Argo, vocês, Edson, Poli, Fer,
pela webinar, foi incrível, parabéns. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Só para colocar novamente que amanhã essas permissões estarão com vocês, então a partir de amanhã vocês já vão poder executar. A gente vai mandar também essas informações por e-mail e também vai estar disponibilizado na Wiki. Tá bom? Muito obrigada, boa tarde. Fiquem em casa. Tarde. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado Tchau, pelo tempo de pessoal. vocês. Obrigada. Tá, Boa tarde.